Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Segundo a doutrina católica, Maria está presente no Antigo Testamento de 3 formas diferentes. A primeira delas são figuras femininas: Sara, Raquel, Judite, Esté, Ruth. São prefigurações daquilo que seria Nossa Senhora. A segunda forma de encontrar Maria no Antigo Testamento são as profecias bíblicas, como por exemplo Gênesis 3, a mulher que vai pisar na serpente. Isaías capítulo 7, uma virgem que vai dar à luz um filho e chamará Emanuel. Sofonia 3, a filha de Sião. Apocalipse 12, a mulher que vence o dragão. Jeremias 31, a mulher que protege o varão. E a terceira forma de encontrar Maria no Antigo Testamento são as simbologias. Essas simbologias foram juntadas pelo Papa Pio X, e ele compôs a ladainha e depois compôs o ofício de Nossa Senhora. Então, sarça ardente, velo de Gideão, torre de marfim, grão Salomão, todos aqueles títulos que nós temos no ofício de Nossa Senhora foram reunidos na Bíblia pelo Papa Pio X, onde criou a devoção das simbologias do que seria a Imaculada Conceição de Maria. Então eu quero que você repete comigo antes que eu mude de assunto. Existem 3 formas de encontrar Maria no Antigo Testamento: as figuras femininas, as profecias bíblicas e as simbologias que aconteceram ao longo do tempo. E dessas simbologias bíblicas, a que mais me chama a atenção é a Arca da Aliança. E eu escolhi abrir esse retiro mostrando para você por que Maria é a Arca da Aliança. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Acharam? Abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu no templo de Deus a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, estampidos, trovões, um terremoto, forte chuva de pedras. E você vai ver agora que começa o capítulo 12. Só tem um detalhe: quando João, que escreveu o Apocalipse, foi chamado por Deus, ele tinha 24 anos. Quando Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, João tinha 27 e meio. E ele foi o único apóstolo que não morreu assassinado. Portanto, ele morreu idoso, de idade, aos 90 anos, preso na ilha de Patmos, onde ele recebia a revelação do Apocalipse. Então, se ele morreu com 90, menos, mais ou menos 27, que foi a idade do Pentecostes, 63. Quando João escreveu esse texto, ele escreveu numa revelação mais ou menos 63 anos depois do Pentecostes. A Bíblia só foi organizada em capítulos e em versículos no ano 350. Portanto, esse escrito de João é um escrito continuado. O título começa no 19 do capítulo 11, e o capítulo 12 continua falando a mesma coisa. Portanto, o assunto não mudou. Então nós vamos ler de novo, inteiro, esquece o número 12, ok? O título está no 19, não tem um título aí na sua Bíblia? A mulher e o dragão. Veja, o título A Mulher e o Dragão não começa no 12, começa no
19 do 11. Está me entendendo ou não? Ok. Então esse texto é contínuo. João está falando da mesma coisa, embora pulou para o capítulo 12. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos ler outra vez. Abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, estampidos, trovões, um terremoto, forte chuva de pedras. Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Responde para mim, quem é a arca da aliança que apareceu no céu? Pode aplaudir. Palavra do Senhor. Pode aplaudir mais uma vez. Eu vou contar para você a história inteira e depois a gente vem pontuando as revelações. É uma riqueza de detalhes muito grande, eu espero que eu consiga não esquecer de nada, porque é uma coisa grandiosa que me emocionou enquanto eu preparava essa pregação. Quando Moisés vai no Egito resgatar o povo de Deus que estava preso nas garras do faraó, ele sai do Egito rumo a Canaã, uma terra que jorra leite e mel. Quanto tempo essa transposição, esse êxodo perdurou? 40 anos. Quando eles começaram a sair, veja, eu estou falando de mulher grávida, eu estou falando de gestante, de lactante, eu estou falando de idosos, estou falando de casais. Aproximadamente 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Uma caminhada que duraria quantos anos? 40. No deserto, esse povo morava provisoriamente em tendas divididas por tribos. Então ali na direita fica as tendas das famílias de Zabulon, ali fica as de Neftali, ali fica as de Rubens, ali as de Benjamim, ali as de Levi, ali as de Judá. Então Moisés organizou que as tendas fossem divididas em tribos. Fora das tribos das famílias havia uma outra tribo que Moisés chamou esse lugar de tenda da reunião. Imagina comigo uma capela improvisada no meio do deserto. Então, a família Rocha fica naquela tenda, a família Oliveira fica naquela tenda, a família Pereira fica naquela tenda, mas aquela tenda ninguém fica lá. Ali é a capela. Nós vamos chamá-la de tenda da reunião. Nós entraremos lá para pedir permissão a Deus para as coisas. Nós colocaremos lá os objetos sagrados. Então é uma capela provisória no meio do deserto. Quem está me entendendo, diga amém. Um belo dia, Deus diz para Moisés: Moisés, vocês conversam comigo, mas vocês não sentem a minha presença. Eu quero que vocês comecem a sentir a minha presença. Então você vai fazer o seguinte: lá na tenda da reunião, onde vocês já oram, já falam comigo, nessa tenda da reunião onde ficam os objetos sagrados, você vai separar o fundo da tenda. Presta atenção aqui. Imagina que esse galpão agora é a tenda da reunião. O que Deus diz? Separa o fundo da tenda. Mas você vai separar como? Você vai pegar um véu e vai passar esse véu na frente desse pedacinho do fundo, que eu quero que você separa, e esse pedacinho vai se chamar tabernáculo. Diga para quem está do seu lado: tabernáculo. E aí olha o que Deus diz para Moisés. Eu estou lá no livro do Êxodo, capítulo 25, ok? Então Deus diz para Moisés assim: Moisés, lá no fundo da tenda da reunião, eu estarei habitando no meu tabernáculo. O detalhe: só poderá entrar depois do véu, dentro do tabernáculo, os sacerdotes. Então é um lugar sagrado. Os judeus depois vão chamar de Santo dos Santos, lugar santo ou lugar santíssimo. Mas começa em Moisés como tabernáculo. Então, quem tem acesso ao Santo dos Santos? Só o sacerdote. O sacerdote, uma vez por ano, vem, incensa, Deus dá a permissão, ele ultrapassa o véu, e do lado de cá do véu, ele realiza o sacrifício do cordeiro. E aí Moisés falou: estou entendendo. Então a partir de agora, na tenda da reunião, o fundo da tenda vai se chamar tabernáculo, é isso? E o Senhor diz: isso. E Moisés pergunta: mais alguma coisa? E Deus falou: claro, eu quero que dentro do tabernáculo tenha uma arca da aliança.
E Moisés perguntou: o que é a Arca da Aliança? E o Senhor diz: é uma réplica do céu na terra. Diga para quem está do seu lado: a Arca da Aliança é uma réplica do céu na terra. E aí Moisés falou: eu não sei se eu estou entendendo. E Deus falou: deixa eu explicar de novo. A Arca da Aliança não é Deus, mas ela representará por excelência a minha presença embaixo. Então quando vocês forem orar, em vez de vocês olharem para cima e dizer: Senhor, me responda, não, manda o sacerdote incensar, entrar no tabernáculo, ultrapassar o véu, e ele vai olhar para a Arca da Aliança e vai consultar. Eu responderei: a Arca da Aliança não é Deus, mas a minha presença estará na arca. Quem já está entendendo pode aplaudir. E Moisés falou: mas nós temos um grave problema. Se a Arca da Aliança é a réplica do céu na terra, como alguém na terra vai ter capacidade de construir uma arca a exemplo do céu? E Deus falou: pode entrar 40 dias em jejum e oração, manda os sacerdotes se purificarem, porque eu vou dar um dom especial para 2 pessoas construir a arca. Elas terão os meus olhos na hora da construção. E Moisés falou: então tá bom. Começou-se então a construção da arca. Eu quero que você entenda que eu estou falando de um caixote de aproximadamente 1,17 m por um pedaço de 58 centímetros. Então veja bem, 1,17 m, 58 centímetros, 1,17 m e 58 centímetros. Eu estou falando de um baú com 2 partes longas e 2 partes pequenas. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para quem está do seu lado: 2 partes grandes de 1,17 m e 2 partes pequenas de aproximadamente 58 centímetros. Tá. E então começa a construção da arca. Primeiro detalhe da arca: ela seria feita de madeira acácia. Segundo o Antigo Testamento, quem instituiu isso foi Abraão. A acácia seria a única madeira da face da terra indestrutível, ou seja, nem o tempo, nem a chuva, nem o sol, nem o sofrimento poderia quebrar a arca, porque ela era revestida de acácia. É uma madeira que o tempo não destrói, pecado não destrói, nada destrói, é a acácia. Do lado de fora, nós vamos revestir as paredes da arca, da madeira acácia, de ouro maciço. Só tem um detalhe: qual é o ouro mais cobiçado que nós temos hoje no Brasil? 18 quilates. O ouro da arca não, era 24 quilates. Do lado de fora então, a madeira, a humanidade é escondida. A acácia está escondida sobre ouro 24 quilates. Não tinha emenda. Essa arca é maciça, inteira. Ela não tem encontro. Nem a quina dela é um pedaço que termina no outro, não, é inteiro. Diga para quem está do seu lado: inteiro. Do lado de dentro, nós vamos revestir a madeira acácia também com ouro 18 quilates. Só tem um detalhe: a quantidade de ouro usado dentro é 7 vezes mais usado do lado de fora. Eu preciso que você decore isso na hora da revelação. Diga para quem está do seu lado: o ouro do lado de dentro é 7 vezes mais do que o ouro do lado de fora. Então nós temos um caixote, um baú de acácia, do lado de dentro 7 pesos de ouro a mais do que do lado de fora, mas agora ninguém mais enxerga madeira. Agora é um baú original, maciço, inteiro de ouro, 18 quilates. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus. Nessa parte pequena da arca, veja, imagina que da parede da arca sai a imagem. Uma imagem de um homem. Nessa outra parede pequena da arca, imagina que da parede da arca em ouro sai uma imagem de touro. Então na primeira parte pequena, homem. Na segunda parte pequena, saindo da parede da arca, tudo maciço, um touro. Nessa primeira parte grande, saindo da parede da arca, uma águia. E ela tem 12 pedras preciosas em cima da sua cabeça. Está saindo da parede da arca. Na outra parede grande da arca, sai também da parede um grande leão com a boca aberta.
E dentro da boca uma espécie de uma bola. Para alguns seria a maçã do pecado original, o fruto na boca do leão. Então repete comigo: uma face de homem numa lateral, uma face de touro na outra lateral, uma águia com 12 pedras preciosas na lateral maior, e um leão de boca aberta com um negócio dentro da boca da outra lateral maior. Dentro da arca tinha 3 coisas: um pote do maná que caiu do céu durante 40 anos, comida. Os 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés, dividido em 2 pedras grandes, 5 mandamentos numa pedra e 5 em outra. E um cajado, que era a vara de Arão, que floresceu no dia que Deus instituiu na terra o primeiro sacerdote, que foi Arão. Então dentro da arca tinha 3 coisas, repete comigo: o pote de maná, os 10 mandamentos da lei de Deus e a vara de Arão que floresceu no deserto. Para tampar essa caixa havia uma tampa chamada propiciatório. Repete comigo o nome da tampa: propiciatório. Tudo isso maciço, tá, gente? Havia em cima da tampa do propiciatório 2 querubins, de aproximadamente 30 quilos de ouro cada um. Acho que você não entendeu. Diga para quem está do seu lado: 30 quilos cada anjo, vezes 2. Havia um detalhe muito importante na revelação aqui desses anjos. Eles estavam em cima da arca, na tampa, de joelhos. E a asa, porque os querubins têm 4 asas, 2 de um lado e 2 do outro. Depois Ezequiel vai dizer que na asa de baixo, imagina, uma para cima, uma para baixo, sai aquelas catracas que à medida que vai girando, vai saindo mão, vai saindo, uma coisa louca. Mas o querubim tem 4 asas. Então, a primeira asa está cobrindo os joelhos, e a segunda asa vai para cima e encontra lá em cima com outro anjo. Então imagina mais ou menos aquele símbolo do alfa: a perna de joelhos, um corpo curvado, encontra a outra asa desce, uma pessoa de joelho com o pé para trás. Então nós estamos falando aí de um arco, mais ou menos assim, ó. Ok? Os 2 joelhos juntos no chão e as pontas das asas de cima, do lado de cima, formando então um círculo sem emenda. O círculo começa no joelho, passa na barriga do anjo, topa com a ponta da asa, toca na ponta da asa, passa na barriga do anjo e chega no joelho, encontrando com o joelho de baixo. Quem está entendendo, diga amém. Para que servia a arca? No primeiro momento, para levar nas batalhas. Todas as batalhas dos israelitas e logo depois dos hebreus, com arca, com pouca gente você arrebentava qualquer inimigo grande e numeroso. Sem arca, perderam todas as batalhas. Em 40 anos foi mais de 20. 2 sem arca, perderam. 18 com arca, ganharam. Diga para quem está do seu lado: sem arca não tem vitória. No reinado do rei Saul, Saul começa a se perverter. Um dos problemas de Saul é que ele consultou os necromantes, os espíritos. E já nascia aí alguns textos bíblicos, como em Levíticos 21 e Deuteronômio 18, textos falando mal já do espiritismo, do esoterismo, já por causa de Saul. Então Saul desvalorizou a arca e deixou a arca para lá. Mas havia um detalhe muito interessante: a arca era tão importante, mas tão importante, que o dia que a arca ficou pronta, uma nuvem cobriu a arca e houve uma fumaça que tomou conta do tabernáculo. E Saul largou essa arca para lá. Quanto tempo a arca ficou esquecida? Diga para quem está do seu lado: 40 anos. 40 anos. Então Deus escolheu na casa de Jessé um rei segundo o seu coração. Qual é o nome desse menino? Davi. Quando Davi tomou posse, Davi foi rever os escritos, e Davi viu
que lá no livro do Êxodo, 450 anos antes, Moisés diz que a arca tinha que morar onde? Em Jerusalém, na cidade sagrada. E Davi perguntou: pessoal, alguém tem notícia da arca? O pessoal diz: olha, tem 40 anos aí que Saul sumiu com essa arca e ninguém sabe nem onde ela está. E Davi falou: mas ela tem que morar em Jerusalém. A lei de Moisés há 450 anos atrás diz que é para cá que ela tem que voltar. Quem topa buscar a arca comigo? Reuniram na praça 30 mil pessoas e foram buscar a arca. Onde estava essa arca? Na casa de um velho ancião chamado Abinadab. Veja, existem 3 Abinadabs na Bíblia. Esse Abinadab não é o irmão de Davi, hein? Porque Davi tinha Eliabe, Abinadab, Sama e mais 4 nomes que a Bíblia não diz. Então Davi tinha 7 irmãos, com ele 8. Esse Eliabe não é parente de Davi, é um senhor idoso de 120 e poucos anos, que estava lá na eira de Ecom, um lugar a 500 quilômetros de Jerusalém. E Davi reuniu então os 30 mil homens, falou: vamos lá buscar a arca? Vamos buscar a arca. Chegando lá, o senhor Abinadab: tudo bem, me prazer, meu nome é Davi. A arca precisa voltar para Jerusalém, é a lei de Moisés. Eu não sei por que Saul deixou 40 anos ela esquecida. Dá para o senhor nos ceder a arca? Ele falou: tranquilo, eu faço mais para você. Como a arca é muito pesada e você tem poucos soldados fortes para carregar, eu tenho aqui 2 filhos, que é Uzá e Aion. Os 2 são muito fortes. Aí apareceu lá de dentro da cozinha 2 homens tipo He-Man. Aí Davi falou: glória a Deus, além de me devolver a arca, ainda vai colocar os 2 filhos para carregar. Então Uzá, junto com Aion, pegou a arca, colocou no carro de boi e falou: vamos para Jerusalém, vamos fazer festa. Quando o carro de boi foi andando, você sabe o que é um carro de boi? Nheque, 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 nheque. Quando o carro de boi pegou num buraco, a arca começou a cair. Uzá, filho de Abinadab, segurou a arca com a mão e imediatamente morreu. Davi assustou. Falei: ei, nós estamos levando a arca para casa achando que nós estamos levando a presença de Deus. O menino encostou na arca e morreu. E Davi falou: quero essa arca mais não. Vamos achar uma casa próxima daqui. Houve uma situação drástica, os 30 mil homens, alguns começaram a voltar para trás. Davi ficou temeroso, ficou com medo da arca. Uzá agora estava morto no chão. Abinadab começa a blasfemar: para que vieram buscar essa porcaria dessa arca? O clima esquenta e então Davi bate na primeira casinha que tinha na beirada de estrada. Quem morava lá? Um homem chamado Obed-Edom. Eu quero que você decore o nome desse homem. Diga para quem está do seu lado: Obed-Edom. Se alguém tiver grávido e quiser colocar o nome do filho, é uma sugestão: Obed-Edom. Bateu na porta, tum, 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 tum. Obed-Edom era um homem que durante 80 anos não tinha filhos. Naquela época a mulher dele estava grávida. E aí então Davi pergunta: ei, dá para você ficar com a arca 3 meses na sua casa? Quem está entendendo a revelação já? Um homem de 80 e poucos anos, a mulher acabou de engravidar. A arca pode ficar 3 meses na sua casa? E Obed-Edom falou: claro, põe a arca para dentro. E Davi foi embora choroso. 1 mês se passou, chegou a notícia: Davi, a arca está arrebentando a boca do balão na casa de Obed-Edom. O homem está prosperando, as coisas estão fluindo, a gravidez da mulher dele está top de linha. Eu acho que a gente perdeu a arca. Passou 2 meses, o recado chegou na casa de Davi: Davi, vão buscar essa arca, meu filho. Fiquei sabendo que Obed-Edom comprou terra, já plantou, e na nossa região não está chovendo. Lá está, é a arca, cara. Passou 3 meses, que era o combinado. Davi falou: vamos buscar a arca. Nada de ficar na casa de Obed-Edom. Mas ficou sem entender uma coisa: por que Uzá tocou na arca e morreu, e Obed-Edom recebeu a arca em casa durante 3 meses e foi abençoado? Irmãos, o segredo não era a arca, era a forma de carregar a arca. No livro do Deuteronômio capítulo 10 e no livro de Crônica capítulo 15 está os detalhes de como carrega a arca. Olha para mim que eu vou explicar. Nessa ponta da arca tinha uma argola, nessa ponta da arca outra argola, nessa ponta da arca outra argola, e nessa ponta da arca outra argola. Portanto, o móvel tinha argolas nas pontas. Primeira coisa que Deus disse: ninguém pode tocar na arca. Ninguém toca na arca. Precisa pegar a vara e passar ela na primeira argola e atravessar ela na primeira argola. Alguém coloca no ombro, o de trás
com a vara na argola, coloca no outro. Do lado de cá a mesma coisa. Quantas pessoas precisavam para carregar a arca? 4, 2 na frente, 2 atrás. Diga para quem está do seu lado, mas ninguém pode tocar na arca. Segundo detalhe importante, que nada de usar de Aion, de Brutamonte, de He-Man, de Jaspion, não, nada disso. Só pode carregar a arca sacerdote. Diga para quem está do seu lado, só sacerdote pode carregar a arca. E aí Davi entendeu a dinâmica da coisa. Pegaram a arca, passaram as varas nas argolas, botaram no ombro dos levitas e começaram a caminhar com a arca de volta para Jerusalém. Quando a arca entra em Jerusalém, Davi ficou chapado. Arrancou a coroa de rei, arrancou as pedras preciosas, os colares, os ouros. Ficou igual um menino dançando na chuva. Pegou uma túnica branquinha, um pandeirinho e começou a sambar e dançar na frente da arca. Gente, a Bíblia diz que Davi estava tão saltitante que nunca viu, parecia um menino bobo. E Davi começou a dançar e encenar. Veja, Davi era músico, especialista em tocar harpa. E Davi começou, e harpa e pandeiro, e dançando, e o povo dançando, e a arca está entrando. E o que está acontecendo? A esposa de Davi, chamada Mical, diz: ei Davi, você não tem juízo, rapaz? Como é que você fica dançando na presença da arca? Você deixou o seu reinado, você se rebaixou, está parecendo um menino bêbado aí dançando a festa no meio da rua. Você não tem juízo. Imediatamente Deus lançou sobre Mical uma maldição: já que você rejeitou a arca, eternamente você será estéril, nunca terá filho, porque ninguém fala da arca desse jeito. Eu quero que você decore isso também, que é importante. Diga para quem está do seu lado: quem não gosta da arca, quem blasfema a arca, fica estéril, não produz fruto. Se você está me entendendo, pode aplaudir. Davi leva a arca para casa. Ele tem aproximadamente 27 batalhas na Bíblia, todas com a arca, todas vencidas. Nunca perdeu uma batalha. Não é porque ele era forte, é porque a arca estava com Davi. Diga aleluia. Quando Davi morre, entra Salomão. No reinado de Salomão, o rei Nabucodonosor da Babilônia toma Israel numa guerra sangrenta, mata muita gente, mata muitos sacerdotes. E então lá pelo ano 600 a arca desapareceu. Nós estamos em 2014, liturgicamente em 2015. Até hoje ninguém nunca mais ouviu falar da arca. Não tem estudo, não tem arqueólogo, não tem ninguém que sabe onde foi parar a arca. Mas nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 19, Apocalipse capítulo 11 versículo 19, que um dia essa arca aparecerá no céu, porque desde o ano 600 ela está desaparecida no céu, mas ela vai voltar numa nuvem de glória. Pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado: prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você agora. Irmãos, deixa eu tentar não esquecer nenhum detalhe. A primeira coisa, a arca era uma réplica do céu na terra. Santo Afonso de Ligório diz que é a criatura mais perfeita que já houve no mundo. Eu não estou falando de Jesus Cristo, não, ele era Deus, embora seja 100% homem em tudo, menos no pecado. Estou falando de criatura, porque Maria não é Deus. A criatura mais perfeita que já desceu do céu em forma de arca foi Nossa Senhora. E é por isso que a igreja vai dizer que ela tem nela todas as graças. Você quer saber como é o céu ampliado? É Nossa Senhora. Ela é a réplica na terra daquilo que é o céu. Mas tem um detalhe: já que a réplica do céu vai descer na terra, chamada Arca da Aliança, ela precisa ficar preservada. Então ela precisa ficar onde? No
tabernáculo. Só quem pode tocar nela é o sacerdote. E para isso nós vamos preservá-la de todo o pecado. Olha a cortina, olha a cortina, olha a cortina, olha a cortina. Maria foi preservada de todo o pecado. O mundo externo não chegou atrás do véu, porque para ser a réplica do céu, precisa ser totalmente santa. Portanto, Maria veio morar no tabernáculo, e todo mundo olhava para ela e via ela além do véu. Véu na Bíblia é escondimento de santidade. Você não entendeu? Se tivesse entendido, tinha dado um glória a Deus. Que palma ridícula. Dá um glória a Deus aí, gente. E Moisés perguntou: como é que nós vamos construir uma réplica do céu na terra? Deus falou: jejuem, porque eu darei 2 pessoas a graça para construir a arca. Primeiro, o nome da pessoa, Joaquim. Segundo, Ana. É claro que nós não podemos assumir como verdade de fé, porque não são canônicos. Mas os evangelhos apócrifos, que servem de estudos, dizem que antes de ter Nossa Senhora, antes de Maria entrar no seio de Santana, ela e São Joaquim oraram e jejuaram 40 dias. E Deus deu aos 2 a graça de construir na terra a réplica do que é o céu. Quando a arca ficou pronta, aconteceu o quê? Uma nuvem cobriu o tabernáculo e houve uma fumaça. Maria perguntou ao anjo Gabriel, Lucas 1, como se dará isso? E o anjo disse: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Você vai sumir na fumaça. Quando você estiver pronta, a fumaça vai te envolver, o tabernáculo vai encher de glória, e o Santo dos Santos vai rejubilar, dizendo: ela está pronta. A arca da aliança era feita de uma madeira. Qual é o nome da madeira? Acácia. Deus escolheu a acácia porque era a única madeira indestrutível. Diga para mim, o que é que pôde destruir a madeira chamada arca? Não teve pecado, não teve enfermidade, não teve mancha, não teve ruga. E o que poderia destruir essa madeira era a morte. E Jesus levou ela de corpo e alma para o céu. Mais de 2000 anos se passaram e a madeira continua incorrompível. Pode aplaudir de novo. O que é que cobria a madeira do lado de fora? Ouro 24 quilates. Quando você olha para o ouro, a madeira estava escondida. O ouro cobre a humanidade da arca. E da arca um esplendor chamado santidade. Só tem um detalhe, Maria não era Deus. Tinha 7 vezes mais ouro do lado de dentro do que do lado de fora. 7 na Bíblia é infinitude. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Não era 490. 7 vezes 70 não é 490. O Senhor estava dizendo para Pedro: você precisa acostumar a perdoar infinitamente, porque infinitamente será assim. Jesus é infinitamente maior do que Maria. Tanto é que o ouro que você vê por fora é 7 vezes menor do que o ouro que está dentro dela. Quando a gente canta aquela música, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, deixa eu te falar, o céu desceu 7 vezes maior do que o que você vê por fora e entrou dentro da arca, porque Jesus era 7 vezes infinitamente ouro maior do que o ouro que você vê por fora. Pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e diga: Maria é a arca da aliança. Diga para quem está do outro lado: Maria é a arca da aliança. Vamos na confecção da arca.
O que tinha aqui numa parte pequena, saindo da parede da arca? Uma face de homem. Jesus nasceu e viveu como homem aparentemente comum até os 30 anos. Ele nasceu aonde? No presépio. Qual era a arca que estava guardando o homem? Nossa Senhora. Aos 30 anos, antes de começar a sua vida pública, quem estava com Jesus no último minuto da sua humanidade? Maria. Maria é a arca que guarda Jesus, homem, por 30 anos, preservado de qualquer coisa. Mas do lado de cá havia uma outra figura. Qual que era? Do touro. Onde começa a vida pública de Jesus? Nas bodas de Caná. Qual era a arca que estava guardando Jesus? Maria. A vida de Jesus na terra termina no Calvário. Qual é a arca que está lá guardando ele? Maria. O touro significa os 3 anos do sacrifício vicário, do caminho para o aniquilamento, para a morte de sangue. Maria guarda Jesus 30 anos. Maria guarda Jesus 30 anos como homem, e Maria guarda Jesus nas paredes do seu ventre 3 anos de Jesus no ministério da sua salvação por nós na cruz. Pode aplaudir. Na parede maior havia o quê? Uma águia. O que tem na testa dela? 12 pedras preciosas. Aqui da parede de Nossa Senhora sai Jesus, fundador da igreja. Nos olhos de águia, 12 pedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Representando as 12 tribos de Israel e depois os 12 apóstolos. Maria é a mãe de Jesus, fundador da igreja. Mas o que tem a ver fundador da igreja com arca? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 773. Antes da igreja ser fundada em Pedro, a igreja nasceu dentro do seio de Nossa Senhora. Diga para quem está do seu lado, a arca é a mãe da igreja. Na outra parede da arca existe uma outra figura. O que é? Um leão. Pergunta para quem está do seu lado, o que é o leão, hein, meu irmão? Hã? O que é o leão? Eu vou explicar para você. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos. Antes do pai morrer, chamava os filhos, homens, e dava uma bênção a cada um dos filhos. Então Jacó está com 120 anos no leito de morte. Ele chama Zabulon e dá uma bênção e diz: meu filho, de você vai sair isso, isso e isso. Próximo. Vem cá, Neftali, papai te abençoa. De você vai nascer isso, isso e isso. Vem cá, Rubens, papai te abençoa. De você vai nascer isso, isso e isso. Quando chega Judá, Jacó chama e diz: Judá, de você eu tenho a dizer 2 coisas, meu filho. Primeiro, de você vai nascer um leão. Olha aí, eu estou lá no início do Antigo Testamento. Esse fato eu acho que é marcado no livro do Gênesis, não sei se é 27, 29. Lá no Gênesis já, a bênção de Jacó nos 12 filhos. Quando ele chega em Judá, ele diz: meu filho, de você vai nascer um leão. Mas só tem um detalhe: esse leão vai trazer na boca, a boca aberta, a caça. Agora nós entendemos aquela bola que está dentro do leão. Para que Jesus desceu na terra? O Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus veio na terra para apagar a mancha do pecado original. Esse bolo na boca do leão significa o pecado original que Jesus traz como uma caça morta em sua boca. Mas o que tudo isso tem a ver com Nossa Senhora? Jacó diz: meu filho, primeiro, vai nascer um leão. Segundo, esse leão tem uma caça na boca, um negócio dentro da boca dele, o pecado original. Segundo, todas as nações o adorarão, porque ele vai governar a humanidade com cetro de ferro. Quando o anjo Gabriel vai anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Salvador, o anjo Gabriel disse: e colocará o nome de Jesus, e ele governará com cetro de ferro, porque ele virá do trono do seu pai Davi. Quando chega Apocalipse 12, 12, que a arca aparece no céu, então viu um sinal no céu, a mulher, a coroa de 12 estrelas, a lua debaixo de seus pés, ela estava grávida daquele que iria governar com cetro
cetro de ferro. 4.000 anos se passaram. Quando Jesus nasce, então ele é o leão da tribo de Judá. Primeiro porque ele é leão, segundo que ele traz o pecado original como caça morta na sua boca, segundo que todas as nações acorrerão a ele, e ele governará todos os povos com cetro de ferro. E quando Nossa Senhora aparecer em Apocalipse 12, no céu, o rei, o cordeiro, o leão da tribo de Judá virá vencedor após o tocar da trombeta. Diga para quem está do seu lado: Maria é a arca da aliança. Homem, touro, águia e leão, tudo isso é maciço saindo da parede da arca. Está entendendo ou não está? Uma revelação maravilhosa. O que tinha tampando a arca? Propiciatório. Em cima do propiciatório tinha quantos anjos? 2. Lá embaixo eles se uniam pelo joelho, e lá em cima se unia pela... O que Jesus disse? Mateus capítulo 16. Pedro, sobre você eu edifico a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Tudo aquilo que você ligar na terra, e depois Jesus vai dizer: onde 2 ou mais estiver reunido em oração, eu estou. Ligou na terra, será também ligado no céu. Peraí, mas está ligado no céu pelo quê? Asa. Lembra da águia? Fundador da igreja, os 12 apóstolos. O que asa tem? O que a águia tem? Portanto, os 2 anjos é a simbologia da igreja que Jesus fundou, católica, apostólica, romana e mariana. Se unem embaixo pela oração e faz comunhão, porque ligando na terra também liga no céu. A maior prova de que é a igreja é que quando o cordeiro era sacrificado, então o sacerdote entrava depois do véu com o sangue do cordeiro e colocava onde? No meio dos 2 anjos. Então quando Deus estava irado no céu e diz: a partir de agora eu vou passar o cerol, eu vou destruir a humanidade, eu vou fazer a justiça, quando ele resolvia tomar essa decisão, ele via em cima da tampa da arca o cálice com o sangue do cordeiro. Então Deus tinha piedade do povo. Por quê? Porque na igreja o sangue do cordeiro estava derramado. Para. Isso tudo estava em cima de onde? Propiciatório. O propiciatório é o quê? A tampa da arca. Você quer que eu faça para você o teatro da tampa da arca? Olha aqui, a tampa da arca. Está me entendendo ou não? A tampa está aqui, a arca está embaixo da tampa, correto ou não? A igreja então está em cima de quem? Da arca, correto? Apocalipse 12, a mulher apareceu no céu, na cabeça dela, ela tinha o quê? Uma coroa de 12 estrelas. Pode aplaudir? Pode aplaudir? Pode aplaudir? Agora vem cá, pergunta para quem está do seu lado: por que a igreja está em cima da cabeça de Nossa Senhora? Por quê? Presta atenção na revelação. Foi Jesus que disse para Pedro que nem as portas do inferno poderiam destruir a igreja. Diga para quem está do seu lado: nada nem ninguém poderá destruir a igreja. Só tem uma coisa que pode destruir a igreja. Contraditório, né? Jesus estava pregando para os fariseus, de repente ele diz: um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. Qual é a única coisa que pode destruir uma igreja? A quebra da unidade. E por que a igreja está em cima da cabeça da arca? Qual é o vínculo da unidade na igreja? Por que a igreja está de pé há mais de 2000 anos, gente? Por que as igrejas protestantes têm milhares de milhões que subdividem e não têm unidade? Responde para mim, gente. Vou explicar, peraí. Cozinha isso no seu coração, eu quero deixar você doido. Quando numa família morre o pai, Dia das Mães, todo mundo está ao redor da mãe. Natal, todo mundo está ao redor da mãe. Ano Novo, todo mundo está ao redor da mãe.
Quando morre a mãe e fica o pai, dia das mães, a família não se reúne com o pai. Dia dos pais, a família não se reúne inteira com o pai. Passar de ano novo, a família não se reúne com o pai. Quem que tem a graça de congregar e manter o vínculo da unidade dentro de uma família? A pessoa da mãe. Em junho a minha mãe faleceu, a minha família nunca mais se reuniu. Porque sem mãe a família não consegue mais se reunir. Sem mãe a família não consegue mais se reunir. Por que que a igreja está sobre a cabeça da arca? O vínculo da unidade na igreja é Maria. A igreja, com tantos problemas que ela passou, ela está de pé, na mesma sintonia, na mesma liturgia, no mesmo pontificado, há mais de 2000 anos. Quem mantém essa unidade na igreja é a arca, porque as igrejas que fizeram como Saul e chutaram a arca, se dividiram, quebraram, faliram, nasceu outra, porque não tem mãe. E é por isso que Jesus disse, é por isso que o profeta Isaías dizendo: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha que abraça os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Passa 70 anos, Jesus agora está chorando no Getsemane, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha que abraça os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. A igreja católica diz que essa galinha que abraça os seus pintinhos debaixo das suas asas é a arca da aliança. É Maria que congrega, é Maria que segura, é Maria que sustenta. Os evangelhos apócrifos diz que depois da negação de Pedro, ele ficou meio tordoado. Mesmo depois do Pentecostes, a igreja teve dificuldade para se alavancar em algumas coisas, mas Maria ficou lá dizendo: vai meu filho, tamo junto, cola em mim, olha pra mamãe, vai rapaz, tu tá muito lento, tô na sua cola. É Maria que sustenta a unidade na terra, para que mantenha a unidade no céu. Viva Nossa Senhora. Diga para quem está do seu lado: ela é a arca da aliança. Diga para quem está do outro lado: ela é a arca da aliança. Aleluia. Quem está me entendendo? Mas quem está me entendendo mesmo? Hã? Aleluia. As 4 argolas do lado de fora da arca significam os cravos de Jesus, e as 2 varas cruzadas, a cruz de Cristo. Por que que Uzá foi carregar a arca sem vara e morreu? Sacerdote Simeão. Quanto a ti, arca, uma espada de dor, com argolas e varas, vai transpassar a sua alma. Ninguém poderia, nem Uzá, com seu braço forte, tirar de Maria o mérito de ser transpassada pelo sofrimento de Cristo, senão ela não seria corredentora. Precisava ter argola, precisava ter as varas. Mas aí de repente chega Saul e chuta a arca. 40 anos depois, Davi toma a decisão: a arca tem que morar em Jerusalém. Moisés falou 450 anos antes. Alguém aqui topa buscar a arca? Sim, vamos lá buscar a arca. Foi buscar a arca. Trazendo a arca, Uzá morre. E aí então eles batem na porta de um homem. Qual que é o nome do homem? Eu dei até a sugestão como filho, para quem quiser: Obed-Edom. Diga para quem está do seu lado o nome dessa pessoa. Quantos anos tinha Zacarias quando Isabel ficou grávida de João Batista? 83. Quantos anos tinha Isabel quando ficou grávida de João Batista? 60, 62, 20 anos mais nova do que Zacarias. Nunca tiveram um filho. Naquele momento, Obed-Edom e a sua esposa estavam grávidos, e a arca bate na porta e diz: posso ficar na sua casa 3 meses? Quantos meses Maria ficou na casa de Isabel? E o que ela fez na casa de Isabel? Diga para quem está do seu lado: ela abençoou Obed-Edom. Diga para quem está do outro lado: a arca abençoou a família de Obed-Edom.
Veja bem, Obed-edom não pediu presença de arca. A arca bateu na sua porta. Quando a arca bateu, toque, 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 Isabel abriu e diz: de onde vem a minha honra? Da mãe do Senhor vim me visitar. Você veio bater na minha porta, a arca. Nesse momento, quando Isabel saúda Maria, Maria entendeu que ela era a arca da aliança chegando na casa de Obed-edom. Tanto é que ela compõe o Magnífica. O Magnífica é um reconhecimento. Eu sou a profecia que Deus colocou desde o Antigo Testamento. Sou eu. Diga para quem está do seu lado: Maria abençoou a casa de Obed-edom. Diga para quem está do outro lado: Maria abençoou a casa de Obed-edom. Só tem um detalhe muito importante. Dentro da arca tinha 3 coisas. E aqui tem uma revelação maluca. Diga para quem está do seu lado: 3 coisas tinha dentro da arca. Quem lembra as 3 coisas que tinha dentro da arca? O pote de maná, o que mais? As tábuas dos 10 mandamentos, o que mais? E a vara de Arão. Vamos falar primeiro do maná? Quando o povo saiu andando 40 anos, o povo estava com fome, correto? Então Deus mandava maná. Tinha dia que maná caía em forma de pão. Tinha dia que maná caía em forma de massa, uma goma que caía na cabeça do povo. O povo fritava, cozinhava, fazia bolinho. E tinha dia que o maná caía em forma de pó, tipo uma farinha de trigo mais grossa, com uma essência de baunilha. Deu até fome. Só tinha um detalhe: Deus mandava maná todo dia 9 horas da manhã. Mas diz a lei de Moisés que o maná precisava ser consumido até as 18 horas da tarde. Se você chegasse lá faltando 1 hora para 6 da tarde, o maná estava cheiroso. Ai, que cheiro de baunilha. Se você chegasse 6 horas da tarde, que cheiro de baunilha. Se chegasse 6:01, fedia como carniça, apodrecia, enchia de boloro, dava teia. Por quê? O pão nosso era para um dia de cada vez. Ali já nascia a prefiguração da oração do Pai Nosso. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Apesar que tem gente aí que já tem compra pronta até janeiro do ano que vem. Mas diga para quem está do seu lado: o maná é um dia de cada vez. Qual era o prazo de validade do maná, pessoal? Um dia. Mas aquele maná que estava dentro da arca estava há 40 anos dentro do pote, não apodreceu, não bolorou, não esverdeou e não fedeu. Você quer saber por quê? Jesus está pregando no templo. E alguém diz: ei, o senhor está pregando isso aí, só tem um detalhe: os nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus falou: é verdade, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas o meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne não bolora nunca, não apodrece nunca, mas viverá eternamente. O maná é a prefiguração da Eucaristia. Quem foi o primeiro sacrário a guardar Jesus eucarístico? A Arca da Aliança. Diga para quem está do seu lado: ela é a Arca da Aliança. Segunda coisa que tinha no maná, diga para quem está do seu lado: os 10 mandamentos. Veja, eu estou falando de pedra bruta, hein? Imagina os 10 mandamentos impressos em 2 pedras talhadas. Diga para quem está do seu lado: é pesado pra caramba isso aí. Muito pesado. As tábuas dos 10 mandamentos significa a lei. Mas vai acontecer um fenômeno maravilhoso. Jesus estava pregando de novo para os fariseus. Ele diz: não, nós seguimos a lei e os profetas. Jesus falou: meu irmão, deixa eu falar com você. Todas as leis e todos os profetas se encerram numa pessoa só: eu. Passa 2 meses, Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe para o Monte Tabor. Na hora da transfiguração aparece Moisés, a lei, aparece Elias, o profeta.
E é então naquele momento os apóstolos entendem que a lei e o profeta, as tábuas da lei, os mandamentos de Moisés estavam todos impressos na pessoa de Jesus Cristo. Santo Tomás de Aquino diz que Maria não estava grávida de 10 mandamentos, ela estava com o dono do mandamento, com a lei viva dentro dela, o legislador, aquele que escreveu em si mesmo a lei. E olha que Jesus falou: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar, eu sou a lei mudada. Tanto é que no Antigo Testamento Moisés aceitava os irmãos colocar carta de divórcio para as mulheres. No Antigo Testamento podia divorciar, e Jesus falou: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, mas eu vim aperfeiçoar a lei, eu sou a lei santificada. Quem é a lei? A lei é Jesus, e onde a lei está? Dentro da arca. Pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado: Maria está com a lei dentro dela. Diga para quem está do outro lado: Maria está com a lei dentro dela. Terceira coisa que tinha dentro da arca, o que é? E aqui eu quero homenagear uma outra pessoa que merece nesse dia ser homenageada. Eu quero que você entenda comigo que Maria sai da linhagem de Davi. A linhagem de Davi deságua em Maria. Só que a linhagem de Davi não era sacerdotal. A linhagem sacerdotal é a linhagem de Arão, que passa paralela a Davi na pessoa de Samuel. Deixa eu explicar isso melhor. Quando Moisés divide as tribos e as tendas, ele organiza: bem, os músicos vão ficar aqui, os profetas vão ficar aqui, a liturgia vai ficar aqui, os reis vão ficar aqui, e os sacerdotes ficarão aqui. Mas eu preciso instituir o primeiro sacerdote. Então Deus coloca no coração, lá na tenda da reunião, lá de frente à arca, que a pessoa que precisava ser o primeiro sacerdote da Bíblia era Arão, o irmão de Moisés. E imediatamente o chefe da tribo diz: ei, isso é nepotismo. Você precisa escolher o cargo mais sublime da Bíblia, e você escolhe o seu irmão. Diga para quem está do seu lado: você é peixado, meu irmão. Quando Moisés escolhe Arão, o povo pega, estou falando de 2,5 milhões de pessoas, pedra na mão e começa dizendo: nós vamos tacar pedra em você, você está fazendo peixada, panelinha aí. Moisés vai e entra no véu e vai diante da arca e diz: Senhor, a arca não tinha os 10 mandamentos ainda, hein? Não tinha a vara de Arão ainda, hein? Foi se compondo ao longo de 14 anos. Faltava ingrediente lá dentro, era a vara. Senhor, o Senhor colocou no meu coração que é para pôr Arão, meu irmão, mas o povo não acredita. E aí então diz que da arca sai uma luz e vem na cara de Moisés. Pum! Quando Moisés sai, o povo olha para ele. Moisés não sabe, mas o povo está vendo na cara dele uma luz, tipo da sarça, brilhosa, bonita, tipo a sua assim hoje, amém ou não? Amém. Brilhosa, bonita. Diante dessa situação, Moisés falou: ei, eu tive uma ideia. Vamos pegar aqui os 12 chefes das tribos. Vocês vão embora. Amanhã cada um se apresenta aqui diante de Deus com uma vara seca na mão. Nós vamos plantar essa vara e depois da manhã a gente volta. Quando a gente puxar a vara seca, aqui tiver florido lá embaixo da terra, vai ser o novo sacerdote. O povo falou: deserto do Sinai, vara seca, não chove há uns 4.000 anos. Coloca a vara no meio da terra, enfinhado, pum, e diz que amanhã vai ter flor dentro da terra. Moisés pirou o cabeção: esse negócio de arca não funciona. No outro dia chegaram lá, Moisés falou: está todo mundo aí? Sim. No meio dos 12 estava quem? Arão. Enfia, pum, 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 pum. Vamos embora rezar e amanhã todo mundo volta. Puxou a primeira vara, seca, puxou a outra seca, puxou a outra seca, puxou a outra seca. Quando pegou a vara de Arão, gente, imagina comigo um galho com uma flor enfiada de cabeça para baixo. Quando puxaram a vara de Arão, tinha uma flor que nasceu lá dentro da terra de um dia para o outro, no deserto do Sinai, de uma vara seca enfiada no chão. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Quer saber o nome dessa flor? Rosa de Saron. Rosa de Saron. Quando puxou a flor, pum,
não tinha só flor, tinha um cacho de amêndoa de pendurado. Deu flor e deu fruto de um dia para o outro. O povo então entendeu que Arão realmente teria que ser o primeiro sacerdote. Mas olha a linhagem. Veja que é uma linhagem paralela. Arão, depois de Arão vem Eleazar, depois de Eleazar vem Musá, depois vem Zadok. E aí quando chega em Davi, a linhagem de Maria passa por Davi, a de Arão passa por Samuel. Samuel que era sacerdote, Davi não era. E essa linhagem, a de Davi, chega em Maria. E a de Samuel não chega em Maria. Como é que Jesus poderia ter o cajado sacerdotal? Como é que cumpriria a profecia? Tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Como é que Jesus ia dar o sacerdócio dele para a igreja? E a igreja nos dá no dia do batismo para a gente ser sacerdote régio. Como se a linhagem de Maria da arca não era linhagem sacerdotal? Pergunta para quem está do seu lado: o que fazer? Alguém tem a resposta para me dar? Então Deus coloca na vida de Maria o homem da linhagem de Arão chamado José. Quem tinha a linhagem sacerdotal? José. Maria tinha a dinastia de Davi, mas não tinha a linhagem sacerdotal. Para Jesus ser sacerdote e instituir a igreja e pôr o sacerdócio, o ministério muno sacerdotal nela, para se cumprir a ordem de Melquisedeque, para que pudéssemos celebrar hoje essa festa maravilhosa da igreja, Maria precisava ter dentro dela esse cajado, a arca precisava ter essa vara, mas ela não tinha. Então José aceita Maria como esposa. Aqui eu quero que você entenda uma coisa: hoje em dia, você adota uma criança, você acha que está fazendo caridade, você está criando um menino que não tinha lar. Então você é um pai adotivo, vai cuidar, etc. No Antigo Testamento não. Quando você adota, a sua linhagem passa para a criança adotada, vira filho legítimo. Portanto, embora José fosse pai adotivo de Jesus, quando José aceita a situação toda e aceita ser pai de Jesus Cristo, toda a linhagem de José passa para Jesus. Deixa eu explicar isso melhor. Jesus era judeu, ok? Jesus não veio nos salvar. Jesus veio salvar o povo de Israel. Quem era da linhagem de Israel? Os judeus. Para quem Jesus ia morrer na cruz? Para salvar os judeus. Nós fazemos parte dos pagãos. Nós não fazíamos até Jesus parte do povo eleito. Portanto, Jesus veio para os judeus. O que aconteceu? Os judeus, Romanos capítulo 12, fez o que? Rejeitaram Jesus. E na rejeição dos judeus, Jesus então nos adotou como filhos adotivos. E o sangue de Jesus, que era para os eleitos, recaiu sobre os pagãos. E então nós passamos a nos tornar oficialmente o povo que Deus ama, porque Jesus nos adotou em seu sangue. Então veja bem, Paulo vai dizer aos hebreus que quando Jesus nos adotou no Calvário, nós passamos de pagãos a filhos legítimos. Então a linhagem de Jesus caiu sobre nós. Então quando José adotou Jesus, Jesus passou a ser filho legítimo, e a linhagem de Arão passa para Jesus via José. Então José não é um Zé Mané que apareceu na estrada só para cuidar de Maria grávida. José trouxe para Jesus o sacerdócio que a arca não tinha. Pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado: o sacerdócio de Cristo vem de José. Diga para quem está do outro lado: o sacerdócio de Cristo vem de José. Portanto, a vara de Arão que está dentro da arca, ela está dentro da arca por quê? Estou falando do ano 600, agora nós estamos em 2014. Deus já sabia que desde toda a eternidade, José seria o pai adotivo de Jesus, o esposo da Virgem Maria. Então não tem como lembrar da Arca da Aliança sem imaginar que aquele cajado que está lá é do José. É do José. Responde para mim, quanto tempo que a arca fica na casa de Obed-edom? E aí o que acontece com a família de Obed-edom? Não é isso? E Davi falou: eu quero pegar essa arca, vamos embora, ela tem que morar em Jerusalém. Davi vai lá e fala: sou Obed-edom, eu quero agradecer, viu? Obrigado por ter cuidado dessa arca 3 meses, mas agora eu preciso voltar para Jerusalém. Quando José vai buscar Nossa Senhora na casa de Obed-edom, na casa de Zacarias e Isabel, para onde eles descem para morar? Jerusalém.
voltam para Jerusalém. Quando Davi vê a arca entrando em Jerusalém, o que ele começa a fazer? Diga para quem está do seu lado: festa! Eu não sei como está escrito na sua Bíblia, mas na minha Bíblia não está escrito que Davi dançou, está escrito que Davi saltitou em frente à arca. Essa palavra saltitar, ela tem um significado grego chamado saltere, que é a mesma palavra que aconteceu com João Batista no ventre de Isabel. Mal você me cumprimentou, a criança saltitou no meu ventre. Quem é a pessoa de João Batista na arca? Ou Davi saltitando como um menino bobo, apaixonado, tocando pandeiro, harpa, gritando, largou seu reinado, largou sua coroa e tudo, dançando, saltitando e festejando de frente à arca. Diga para quem está do seu lado: João Batista estava na história. Estava na história. Feliz da vida, João Batista está saltitando, Davi está saltitando, aparece uma jararaca. Tem que ter uma cobra na jogada. Diga para quem está do seu lado: o nome da jararaca é Mical. O que Mical faz? Que negócio de arca que nada, Davi. Esse negócio estava 40 anos perdido. Já teve gente que morreu porque pôs a mão nessa praga desse trem. Nada de arca não, Davi. Põe sua coroa, rapaz. Cria jeito de homem. Vem para cá para a gente puxar saco seu. Você está aí no meio do povo, igual bêbado no meio da rua. E Mical rejeitou a arca e ficou estéril. Eu não quero tirar o mérito da evangelização das igrejas protestantes, mas eu posso fazer aqui uma afirmação: que toda igreja, pessoa que rejeita Nossa Senhora, fica estéril. Não consegue ver fruto. Não consegue ver fruto. Diga para quem está do seu lado: Mical é os rejeitores de Nossa Senhora. Quantas batalhas Davi teve? 27. Quantos ele ganhou? 27. Para que a arca servia? Também para ser levado nas batalhas. Diga para quem está do seu lado: nenhuma batalha com Nossa Senhora será perdida. Diga para quem está atrás de você: nenhuma batalha com Nossa Senhora será perdida. Mas um belo dia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma Israel e a arca sumiu. Pergunta para quem está do seu lado: por que ela sumiu? Você quer um nome para o sumiço da arca? Assunção. E ela sumiu lá pelo ano 600 do Antigo Testamento. Claro que essa data não tem vínculo com a data do Novo, mas eu quero que você entenda que a arca sumiu. Pergunta para quem está do seu lado: e onde que a arca está até hoje, que ninguém sabe onde é que ela está? Onde que ela está? Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo de Deus. Qual é o nome do templo de Deus? Tabernáculo. Apareceu dentro do tabernáculo quem? A arca da aliança. Um sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol. Ela tem ouro por dentro e por fora, 7 vezes mais por dentro, mas tem uma vez por fora. Ela está vestida e revestida de sol. Ela está grávida. Dentro dela está o Rei dos Reis. A lua está debaixo dos seus pés. A lua significa temporal, a vida terrena. A vida terrena não corrompeu Maria nem no pecado e nem na morte. Ela está com a lua debaixo dos seus pés. Ela tem poder sobre a vida temporal. A coroa de 12 estrelas, já expliquei isso, na cabeça de Nossa Senhora. E a arca aparecerá um dia no céu. E diga para quem está do seu lado: já não será mais um móvel, será uma pessoa. Diga para quem está atrás de você: você vai ver com seus olhos. Diga para quem está do outro lado: você verá com seus olhos. E veja aqui o que diz os santos da igreja. São Damasceno: na Assunção a arca subiu para o céu, e no final do tempo a arca descerá do céu. Santo Agostinho: o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Deus saiu de um móvel de ouro para habitar numa pessoa de ouro.
Os protestantes dizem que não sabem aonde a arca está. Nós sabemos aonde a arca está. E para terminar, eu queria perguntar a você: o que os evangélicos vão fazer quando a arca aparecer no céu? Oh, eu não sabia que era você. Por que você está aí? Ela vai dizer: porque eu sou a réplica do céu e eu estou voltando, porque dentro de mim está o leão de Judá que veio para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Está tudo aqui dentro. Eu estou grávida, lembra Apocalipse 12? Estou grávida. Eu estou grávido do leão, estou grávido da águia. Nas paredes do meu corpo está o homem, na parede do meu corpo está o touro. Tudo que vai acontecer no arrebatamento da igreja, eu estou grávida de tudo isso. Eu sou a arca da aliança. Onde é que o povo vai pôr a cara, gente? Dá uma risadinha aí. Pergunta para quem está do seu lado: o que o povo vai fazer quando a arca da aliança aparecer no céu? Eu consegui dar o recado, pessoal? É uma riqueza de detalhes inexplorável. Não sei se consegui lembrar de tudo, mas eu queria abrir esse encontro hoje. Já abri ontem, mas hoje pregando: a arca da aliança está no meio de nós. Fica de pé e dá um glória a Deus maravilhoso. Pode ser mais forte, pode ser mais forte, pode ser mais forte. Viva a arca da aliança! Dê um abraço em quem está na direita e na esquerda e diga: a arca da aliança está no meio de nós.